Meus irmãos e irmãs encarnados e desencarnados, que a paz do Mestre Jesus encontrem afinidades com os nossos sentimentos. Desculpa afastar aqui um pouco o microfone, porque ainda não dei conta de educar a minha voz. Talvez fique um pouco difícil, né? A partir de agora. Mas é um prazer muito grande, é uma felicidade tremenda quando nós nos encontramos numa casa espírita como esta casa de Sebastião Mater. Há quantos anos, né? Quantos anos? É uma felicidade muito grande, não queremos mexer com as emoções. Então, cada dia que passa, cada momento que passa em nossa existência, nós estamos aprendendo. Aprendendo um pouco mais a ser melhores. E é exatamente o que fazem esta casa, nos trazendo lições e mais lições, baseada em Jesus, nosso Mestre, para que nós possamos encorajar-nos a cada dia que passa, para sermos um pouco diferentes no dia de amanhã. Então, a gente fica muito feliz por estarmos ainda, como disse o Chico Xavier, nesse veículo, neste carro, passando por esta experiência, para que nós possamos, quem sabe, sairmos daqui melhor, um pouquinho melhor do que quando aqui chegamos. Este é o objetivo da doutrina espírita. Estas são as lições de Jesus, para que nós possamos embasar para seguir a nossa caminhada. E hoje nós vamos ver como importantes são todos os temas, mais um tema muito importante, que quem sabe mexe um pouquinho conosco. Mexe um pouquinho conosco, para fazermos uma avaliação nós mesmos de nós. Não deixamos que alguém nos avalie, mas fazemos uma avaliação. Se realmente esses ensinamentos do Mestre nos traz experiências novas. Provavelmente não. Mas quem sabe, trazendo para nós as mesmas lições que nós já as conhecemos e que talvez deixamos esquecer. Esquecemos um pouco. E nesses encontros nós revelamos esses conhecimentos do Mestre Jesus. Desculpa. Hoje nós vamos ler o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 10, que começa assim: amai-vos uns aos outros e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. É muito difícil para nós viver realmente os ensinamentos de Jesus. Amar os que nos perseguem e caluniam, ainda é uma grande dificuldade que nós temos. Grande dificuldade. Mas são para estes que Jesus disse que nós temos que direcionar os nossos sentimentos, as nossas energias para esses nossos irmãos, reconhecendo-os como os verdadeiros irmãos. Porque assim disse o Mestre Jesus: somos todos iguais perante a Deus, não é? Então, se somos todos iguais, não podemos ter alguém diferente de nós. No Cristo é que deveis tornar o vosso modelo. Deu-vos o exemplo dessa abnegação. Missionário do amor, amou até nos dar a própria vida. Até nos dar a própria vida. Por quê? Ele poderia ter resignado, né? Mudar o comportamento e não deixar chegar a ponto que ele chegou ao seu desencarne, mas para mostrar para nós que ele era fiel ao Pai, e nos dando o exemplo que nós temos que retornar um dia, e não devemos temer este retorno, mas sim preparar-nos para tal coisa que nós não nos preparamos. Dissemos que somos cristãos, que amamos Jesus, conhecemos seus ensinamentos
E quando nos perguntam, nós somos realmente cristãos. Ah, mas que medo que nós temos do retorno. Tendo a certeza de nossos irmãos amigos que nos dão esta certeza de que quando nós deixamos este veículo, este corpo, sentimos um pássaro que sai de uma gaiola. Mas talvez não acreditamos tanto, né? Por que tememos tanto esse retorno? Porque somos materialistas. Não nos preparamos para isso. O sacrifício de amar os que nos ultrajam e perseguem é penoso, mas é isso precisamente o que vos torna superiores a eles. Não queremos ser superior a eles, nem tanto, né? Mas pelo menos entender que estes que nos causam dificuldades são os que necessitam de nós. Se vós os odiasseis como eles nos odeiam, não valerias mais do que eles. Seríamos iguais. Não. Mas se nós temos esta consciência, quem sabe reconhecemos que talvez eles ainda não reconheçam o que nós já conhecemos de Jesus. Não ficaria mais fácil? Nós entendemos esse processo? É essa a hóstia imaculada que ofereceis a Deus no altar de vossos sentimentos. Hóstia de agradável fragrância, cujo perfume sobe até Ele. Até quem? A Jesus e a Deus. Mas, embora a lei do amor nos mande amar indistintamente todos os nossos irmãos, não endurece o sentimento para os maus procedimentos. Ainda não amolecem os nossos maus procedimentos. E esta é a luta da ciência e filosofia que disse Kardec, que é a doutrina é, nos esclarecendo um caminho que não tem retorno. Não tem retorno. Esse caminho nós vamos ter que percorrer. A lei do retorno. É essa a prova mais penosa, eu sei, pois durante minha última existência terrena experimentei essa tortura. Quem está dizendo é Fenelon, que nos trouxe essa mensagem do Evangelho no item 12, no capítulo 12, item 10. Deus existe e somos punidos pelas nossas consciências. Os que não cumprem a lei do amor, não vos esqueçais, meus queridos, de que o amor nos aproxima de Deus e o ódio nos afasta dele. Fenelon nos dizendo isso. Então, é difícil para nós, não é? Mas é necessário esta luta contra nós mesmos, as nossas atitudes, procurando ver a necessidade que temos de melhorar um pouco, né? Todos sofrem a culpa do ódio, voltados contra si mesmo. A culpa, o medo, a crítica e o ressentimento são sentimentos mais prejudiciais para a nossa saúde e nossas vidas. Saúde, tanto biológica quanto espiritual. Porque o acúmulo de energias negativas, aquelas que não é tão agradáveis, com certeza mexem com o nosso biológico. A cabeça dói, sentimos náusea, mal-estar, indisposição. Quem sabe que mudando esse nosso comportamento de pensar e de agir, com certeza mudamos alguma coisa nesse biológico que muitas das vezes abala. Quanto mais ódio voltado contra nós mesmos, mais a vida se torna sombria, triste, depressiva e até insuportável. Insuportável? Meus irmãos, até insuportável. Por quê? Muitas das vezes, naquilo que chamamos de depressão, nós chegamos ao máximo, né? Chegamos ao máximo, até pensar ou até praticar o retorno inconsciente ou consciente, mas
pelo nosso comportamento, por falta de equilíbrio e conhecimento do valor que nós temos neste corpo material. Porque é neste corpo biológico, que nós temos que reparar grande parte dos danos que nós achamos que é danos, e que não são danos, mas são lições, nos mostrando o porquê que nós temos desequilíbrio neste corpo material, quando nós vamos aos médicos, aos laboratórios, e os nossos resultados dos laboratórios e médicos nos provam que nada temos, mas estamos doentes. Mas estamos completamente doentes, porque a doença abate o nosso biológico, mas atinge o quê? O nosso corpo perispiritual. O corpo do espírito e o próprio espírito, na sua essência, que Kardec disse que o material do espírito pode se classificar como de quinta dimensão. Nós não conhecemos nem a primeira dimensão que nós vivemos e convivemos. Então veja, se abala o biológico, qual é o dirigente desse corpo? Quem é que dirige esse corpo? É o próprio corpo? Não. Quando nós deixamos o nosso corpo, com certeza já dissemos, não há mais vidas. E aí, nós cremamos, nós fazemos qualquer atitude que quisermos proceder com o nosso biológico, o biológico não responde. Não disse que dói, não disse nada, porque não tem mais a vida inteligente. O espírito deixou esse corpo. Hoje, ele é um vestuário que ontem nós deixamos o nosso guarda-roupa e não usamos mais, ou doamos. Então, o sentimento é de quem? É do espírito. O sentimento do corpo reflete-se no corpo perispiritual e sentimos as dores e as inquietações. Mas a causa não está no biológico, muitas das vezes. Temos problema biológico? Temos algum problema em nossas células, enfim, em toda esta máquina biológica? Temos. Desajuste na máquina? Temos. Mas Jesus nos recomendava, sabendo que nós íamos pensar assim: cuidai do corpo e do espírito. Quem é que cuida do corpo? Os nossos irmãos que especializaram nessa área, né? Especializaram nessa área. Esse não é o cuidado biológico. Mas do espírito, quem tem que dar o primeiro passo? Somos nós. Porque sabemos que não tem milagres, né? Nós não podemos esperar milagres porque nós sabemos que não tem. Porque se tivesse milagres, teria privilégio. E o nosso Pai não dá privilégio a ninguém, a nenhum de nós. O ar que nós respiramos é o mesmo que todos respiram. O oxigênio que necessitam da água, do ar que nós usamos no biológico é o mesmo que todos usam. Então não tem privilégio, meus irmãos. Tem merecimento. Nos informa os nossos amigos espirituais que nós recebemos de acordo com o nosso merecimento e a nossa necessidade, porque nem sempre a necessidade só serve para recebermos, porque a necessidade temos também merecimento. E o próprio corpo médico nos recomenda sempre em nossas consultas, né? Tem que fazer a sua parte, você tem que ter força, você tem que colaborar, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para a melhora do nosso biológico. E o nosso espírito, quem nos recomenda? Principalmente Jesus, né? Principalmente Jesus, que foi fora do corpo, que nos mostrou a existência da vida pós o corpo biológico, pós o nosso desencarne. Então nós temos que exatamente entender o que ele diz e procurar cumprir, cuidar do corpo e também do espírito. Quanto mais ódio voltado contra nós mesmos, mais a vida se torna sombria, triste, depressiva e até insuportável. Vou ter a repetir. Até insuportável. Eu não suporto mais na ilusão, na vaidade, que se nós provocássemos retorno,
as coisas mudavam. Não, meus irmãos, não muda. Na segunda dimensão tem sofrimento. Na segunda dimensão tem atividades quanto as nossas aqui, apenas com matéria, com material diferente. Mas continua a vida. Continua a vida no mundo espiritual. Então, deixar esse corpo, provocar a saída desse corpo, pensando que resolvemos problemas, aumenta, meus irmãos. Porque vamos ter que expiar, vamos ter que passar pela expiação daquele ato que nós cometemos, que jamais deveria ser cometido. Jamais. Quanto mais amor, carinho e ternura damos a nós mesmos, mais a vida se torna bonita, colorida, florida, feliz, plena e na mais louca alegria que se possamos imaginar. Nós construímos a nossa felicidade. Nós não podemos deixar que a felicidade que nós achamos ter depende de terceiros, porque o dia que nós não tivermos terceiros neste plano que nós estamos, materialmente falando, a felicidade acabou. Não, meus irmãos. A felicidade é um estado de consciência, como disse o nosso irmão Chico Xavier. Do jeito que nós estivermos, com quem estivermos, onde estivermos, porque foram nós que escolhemos esse caminho ao reencarnar. Ao reencarnar. Então não podemos reclamar de tudo o que acontece conosco. Mesmo as coisas que nós não achamos agradáveis, é de nossa necessidade. Então são dos nossos erros que achamos cometer e que cometemos, que nós escolhemos o caminho da perfeição, que nós não repetimos mais aquele erro, porque nós vimos que não deu certo. Vamos procurar acertar, vamos procurar mudar. São lições que nós recebemos, mas que nós achamos que é mal, foi o mal que recebi. Não. Nada se perde, nada se perde, pessoas. Tudo é aproveitável. Depende da forma que nós vamos ver, olhar, sentir, perceber. Allan Kardec perguntou aos espíritos superiores no que consiste a felicidade dos bons espíritos. Porque nós só achamos que tem felicidade nos bons espíritos, né? Nós não conseguimos ver a nossa felicidade aqui. Porque não olhamos para a lua, não olhamos para as estrelas, não olhamos para este homem maravilhoso, enfeitado de tudo que nós precisaríamos ter para construir a felicidade, este que nós habitamos, as noites enluaradas, as estrelas, o ar que nós respiramos, a manhã que nos recebe de braços abertos, a noite que nos acolhe. Nós não conseguimos ver isso. Dificilmente nós conseguimos ver. Então Kardec perguntou, porque nós só achamos que os bons espíritos são felizes. E eles responderam: em conhecer todas as coisas e não ter ódio, nem raiva, nem ciúme, nem ambição, nem qualquer das paixões que fazem a infelicidade dos homens. É só não ter nada disso. Aí nós construímos a felicidade. Aí nós construímos esse estado de consciência que Kardec fala dele, né? Aí nós não vamos ter ambição, nós não vamos ter paixões, nós não vamos ter infelicidade, nós somos felizes do jeito que nós estivermos. Então, a felicidade já está conosco. Não vai depender de terceiros. Nós vamos continuar felizes do mesmo jeitinho que estivermos agora. Nós vamos continuar felizes. É isso que nos passa os ensinamentos do Mestre Jesus. E que nós precisamos, devemos cultuar esses ensinamentos. Porque nós não vamos aprender hoje, e nem amanhã, e nem com uma semana, e nem com um mês. Água mole e pedra dura, bate até que flua. Então é a persistência que nos vai mostrando um caminho diferente, para que nós possamos seguir. Nós não podemos persistir naquilo que não está dando certo, naquilo que não é agradável. Se nós sentimos ódio em algum momento, por que persistir sabendo que isso não tem resultado nenhum, né? Vamos tentar abandonar isso, vamos substituir este espaço em nossa mente, que só temos 10% que funciona de acordo com a ciência, com coisas melhores, mais agradáveis, coisa que nós
não vamos sentir mal em pensar daquela forma ou em agir daquela forma. O amor que os une é uma fonte de suprema felicidade. São felizes pelo bem que fazem. Esta pergunta é a de número 967 de O Livro dos Espíritos. Será que tem alguém melhor para falar conosco? Ou para representar os ensinamentos de Jesus do que os próprios Espíritos amigos enviados do Mestre Jesus de Deus? Nós não acreditamos ter. Nós não damos conta, eu não dou conta de forma nenhuma de questionar Kardec, de questionar Jesus, de questionar Chico Xavier, de questionar os Espíritos amigos, que compôs o Livro dos Espíritos com 513 perguntas, uma em cada parte e respostas assim na página seguinte. Em 1860, Kardec completa com 1000 e alguma coisa, né? 1019 não tem sobre 1018, mas de acordo com as editoras, temos 1019. Mas pegamos a editora da FEB, eu não estou vendendo livro da FEB não. Mas se encontrar a mim, irmãos, me falam se existe. Eu não consegui encontrar. Tá bom? Então, é o Livro dos Espíritos informando sobre isso. São eles nos informando sobre isso. Os bons espíritos são felizes pelo bem que fazem, porque quem faz o bem ama a si mesmo. Quem pratica o mal odeia a si mesmo. Ora, eu sou o primeiro a receber as minhas boas energias que eu procuro emitir para alguém, ou que eu procuro sentir, faz bem a mim. Mas se eu tiver essas energias negativas em meus pensamentos, eu sou a primeira vítima, né? Porque está gerando em mim. Eu não posso doar nada ou direcionar nada a alguém que não seja para a prática do bem. Porque se for para a prática do mal, eu estou sentindo primeiro este mal a transmitir para os outros. Mas se eu transmito alguma coisa agradável, eu sou o primeiro a sentir esta coisa agradável. Quando nós acendemos uma lâmpada como esta, somos os primeiros a receber a luz? Não, são os filamentos daquela lâmpada. Eles são os primeiros a receber a energia e transmitir para nós um ambiente maravilhoso como este. Nós somos esta lâmpada, se pensarmos bem. Vamos mudar realmente os nossos pensamentos. As nossas direções nós vamos procurar mudar, porque sabemos que somos o primeiro a receber. Por isso, os nossos irmãos têm esta preocupação em nos passar ensinamentos e mais ensinamentos para que nós possamos então mudar um pouco o nosso comportamento. Quem faz o bem é o primeiro a ser atingido pelo bem, porque praticou, acabamos de dizer, né? Sua recompensa é a sensação de alegria, bem-estar, paz e satisfação na própria alma. Como eu fico feliz quando eu faço alguma coisa que eu quero fazer, que é uma coisa que é interessante, que é uma prática do bem. Quando nós fazemos isso, como nós sentimos felizes, né? Quando nós fazemos os nossos irmãos sorrir, a nossa companheira, o nosso companheiro, os nossos filhos, os nossos amigos, como nós ficamos felizes de ver eles sorrirem. Nós também sorrimos. Nós também sentimos esta felicidade quando alguém nos faz esta felicidade. Então, é uma troca de energias. São troca de energias. Não é Deus, nem Jesus, ou algum Espírito superior que vá aparecer para nos entregar algum prêmio pelo bem que fazemos. A própria alma se inebria de felicidade e alegria pelo bem que praticamos. Não é Deus nem Jesus que vai trazer esta alegria, não. É o meu interior que gerou esta alegria, que eu passei para as pessoas e que recebi das pessoas. Deus não vai trazer um prêmio e nos entregar nas mãos. Jesus não vai trazer um prêmio e entregar em nossas mãos, porque já nos entregaram os seus ensinamentos.
para que nós possamos construir esse bem. Nós já temos esta beleza dos exemplos de Jesus, nos mostrando a criação do Pai, dizendo que todos nós somos filhos de Deus e que somos todos iguais perante a Deus. Volto a repetir, para que nós não tenhamos dúvidas. Esta nossa família biológica é um compromisso que nós temos com os nossos irmãos, que ontem, muitas das vezes, repulsamos. Não gostaríamos de tê-los mais, mas vem, meus irmãos, porque aqui nós vamos encontrar. Aqui nós encontramos, muitas das vezes, aquelas almas afins, mas também as almas não tão afins, que dura tão pouco, às vezes, uma união de 6 meses, de 1 ano, de 2 anos, de 3, a incompatibilidade de gênero. Incompatibilidade, é? Não, meus irmãos, falta de reconhecimento. Se ontem não conseguimos viver uma vida plena com estas pessoas que hoje é difícil, vamos ter que voltar algumas vezes para que se tornem plenas, para que se tornem almas afins e não a metade uma da outra, como muitos dizem: encontrei minha cara metade, estou feliz da vida. Aí não dura nem 6 meses, você falou. E nos mostra o livro dos Espíritos que se alguém fosse a metade de nós, os nossos espíritos eram incompletos. Completaria com a alma que nós encontramos, que é a nossa caridade. O espírito de tal seria incompleto e o nosso seria incompleto. Agora, almas afins, não. Almas afins que muitas das vezes passam por muitas e muitas reencarnações. Desculpe. Quem pratica o bem ama a si mesmo, e sua vida flui diferente, flui numa vibração melhor e atrai coisas boas para si. Somos 100% responsáveis por nossas experiências, desde as melhores até as piores experiências. Somos exatamente os responsáveis. Não devemos, não podemos culpar ninguém pelas coisas que acontecem conosco que não são tão agradáveis. Porque mesmo a falta de entendimento que nós achamos alguém não ter conosco, é necessário que acontecesse, para nos testar a nossa paciência, a nossa tolerância, para que nós pudéssemos mudar um pouco mais de nosso comportamento. Somos nós que criamos as alegrias de nosso paraíso ou os sofrimentos de nosso espírito e a nossa mente, os nossos pensamentos, que criam as coisas boas ou as coisas desagradáveis. Vamos procurar esquecer um pouquinho o coração, né? Já falamos algumas vezes do coração aqui, né? Que o coração é um órgão que tem uma responsabilidade de irrigar todas as nossas células, porque senão nós perecemos. E quando falta alguma parte do nosso corpo que não atinge essa irrigação do nosso sangue, o que acontece conosco? Temos às vezes até que amputar. E Divaldo nos fala com todas as letras que o coração é um órgão que tem uma função definida para bombear o sangue em nosso corpo biológico numa velocidade de 70 metros por segundo. Essa pesquisa do Divaldo vem de muitas outras pesquisas quando achavam, há tempos primórdios, que era o fígado responsável pelos nossos sentimentos. Depois de muitas pesquisas e passar por alguns outros órgãos, chegar à conclusão, porque tornou-se para o mundo o coração um órgão de sentimento. Quando na realidade, ele só sente um processo cardiológico, e não sentimentos, não vaidades, não alegrias, porque isso vem da nossa mente.
Aqui, como disse Emmanuel Chico Xavier, aqui está como se fosse o escritório do Espírito, em nossa mente, provavelmente a grande opinião. Aonde nós sentamos no escritório, programamos as nossas atitudes e colocamos em atividade. E o coração chegar à conclusão, depois de muitas pesquisas, que nós não temos tempo para abordar todas as pesquisas, que o coração é apenas um órgão que bombeia o sangue em nosso corpo biológico numa velocidade de 70 metros por segundo. Que não tem sentimento, porque não tem memória. Não tem memória. Ele não tem pensamento. Ele não tem discernimento, como nós achamos e colocamos em várias outras oportunidades, encontramos o coração em todas as partes, inclusive em obras. Porque naquela época que pensavam que o coração é que sentia, há obras escritas naquela época tratando de coração. Mas depois da ciência de hoje, que nos prova esse comportamento, acreditamos nós que não há mais necessidade de acreditarmos que o coração é bom, que o coração é ruim, que o coração hoje está triste, o coração hoje está alegre. Acreditamos não necessitarmos mais de pensar desta forma, porque já saímos do antepassado e estamos vivendo uma nova etapa em nossa vida. Etapa de estudos da ciência, graças ao Deus, dando passos e mais passos para nos mostrar a realidade de muita coisa que até então nós não tínhamos no passado. Deus nos criou, ou seja, vamos repetir mais esse pontinho que nós achamos. É a nossa mente, os nossos pensamentos que criam as coisas boas ou as coisas desagradáveis. Deus nos criou e, portanto, temos uma origem divina. Deus é amor e nos criou para amar. O amor está em nossa natureza íntima. Natureza íntima, discernimento. Não é mais o coração. Então, meus irmãos, graças ao nosso Pai, que sabem de nossas dificuldades, graças aos nossos irmãos amigos, que transcrevem obras e mais obras, mensagens e mais mensagens, sabem de nossas necessidades e colaboram conosco, para que nós possamos, voltamos a dizer, sairmos daqui um pouquinho melhores do que quando aqui chegamos. Mas nós temos que buscar realmente no Pai Criador, em Jesus, o coordenador do nosso homem. Mas Deus também nos criou simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. Não é ignorante de uma forma que nós muitas das vezes pensamos. Isso para que a gente pudesse andar com as próprias pernas e caminhar em nossas longas estradas evolutivas. Porque Kardec indagou para os espíritos: tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? Os instrutores espirituais responderam: pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Está no Livro dos Espíritos, na pergunta 843. Seremos máquinas. Nós não somos máquinas. Nós somos um ser pensante. Nós somos um ser que é nós que nos conduzimos. Porque se fossem máquinas, nós teríamos alguém para nos dirigir. Deus não nos dirige. Deus nos deixou o caminho traçado para nós percorrermos, como Kardec pergunta para os Espíritos, sabendo de nossas dúvidas. E eles esclarecem: nós não somos máquinas dirigidas por Deus. Nós somos criaturas divinas que temos um caminho a percorrer. Temos as leis divinas vivida e exemplificada por Jesus, como mostram os nossos irmãos amigos, enviados de Jesus e de Deus, na pergunta 843. O dever do Espírito significa fazer a reforma íntima, vigiar e orar, ler e estudar alguns livros e praticar a lei de amor ensinada por Jesus. Ah, como nós temos dificuldade de ler esses livros, de ler esses livros, né? Ah, dificuldade, é tanta coisa para ler, aí nós esquecemos o Pentateuco e começamos a ler lá, não sei, né? E aí não estamos desvalorizando obra nenhuma, todas são importantes. Mas temos uma reunião da comunhão de alguns anos
exatamente para termos o cuidado com os vendedores de livros, sem menosprezar ninguém. Mas se nós temos alguma coisa que nós já conhecemos como as obras de Kardec, que talvez não conhecemos bem o livro dos médiuns, não conhecemos bem o livro dos Espíritos, não conhecemos bem o Evangelho, que é o da doutrina espírita, não conhecemos a gente, e por aí vai. Se nós não conhecemos, não seria melhor conhecermos? Porque não se constrói uma casa começando pelo telhado, constrói começando pela base da casa. E a nossa base de estudo é exatamente as obras de Kardec. Por quê? Porque Kardec transcreveu aquilo que nós tínhamos dificuldade de entender, que Jesus nos passou nos primórdios. E Kardec não mudou uma vírgula, apenas trocou em miúdo para que nós pudéssemos entender este mecanismo da vida, que o mecanismo da vida acaba unindo-se apenas no nosso espírito, na nossa alma. Porque aí, se nós entendermos este processo do nosso espírito e da nossa alma, nós vamos entender o processo biológico que nós habitamos, os corpos que nós habitamos. Cada um age de acordo com a consciência e o conhecimento que tem. À medida que vamos adquirindo maior compreensão, vamos fazendo as coisas de um modo diferente do que fazíamos antes. Se nós não conhecemos, como é que vamos mudar? Como é que vamos fazer coisas diferentes se nós ainda não conhecemos o que fazíamos antes? Então, este é o recado de Fênelon, que teve essa preocupação de transcrever no Evangelho segundo o Espiritismo essa matéria, e que soma com perguntas de Kardec, no Livro dos Espíritos, soma de Bezerra de Menezes, para que possa nos conscientizar da necessidade de entender. É com certeza, vamos melhorar, sentir a diferença entre a voz do orgulho e a voz da humildade. A voz da humildade é cheia de misericórdia, pureza, pacífica, indulgente, imparcial, caridosa e elevada. Essa é exatamente, esta matéria aqui agora, é exatamente a que Jesus passou para nós. É exatamente esta matéria que Jesus passou para nós. A voz do orgulho é tenebrosa, sombria, é de baixo astral. Os espíritos infelizes se aprovam e se aceitam totalmente. Eles aprenderam a se amar e por isso espalham amor com facilidade. Eles só dão o que têm de melhor a oferecer a nós. O orgulho é tenebroso, o ódio é tenebroso. Essas coisas para nós não interessam, mas a humildade, os ensinamentos desses nossos irmãos amigos, é o que eles têm a preocupação de passar para nós, porque sabem de nossas necessidades, sabem do nosso caminho que nós percorremos. Eles nos avaliam sem dar um juízo. Não, nos avaliam e nos deixam à vontade, porque nós vimos aqui no exercício do livre-arbítrio. Nós vamos mudar o dia que nós quisermos. Nós vamos procurar aprender alguma coisa interessante o dia que nós quisermos. Mas se quisermos viver da forma que nós estamos, é como disse os nossos irmãos amigos, Deus não tem chave na mão. Nós ficamos à vontade para chegar através do berço e retornar através do túmulo. Chegar através do berço e retornar através do túmulo. Ficamos à vontade. Não tem problema. Quanto tempo nós estamos aqui? Tem 2000 e poucos anos que Jesus esteve conosco. Nós ainda não entendemos bem esse Jesus. Nós ainda não, talvez não preocupamos em realmente aprender os seus ensinamentos e procurar colocar em prática. 2000 e poucos anos. 2000 e poucos anos. Será que vamos persistir por mais quantos anos? Mais quantos mil anos? Para que nós possamos mudar? Não, Jesus teve esta preocupação conosco, de passar os seus ensinamentos, nos mostrando o caminho a percorrer. Terminando. Devemos respeitar aquilo que somos de verdade, compreender e aceitar nossas verdades mais íntimas, sem críticas, sem culpa e sem julgamento. Não precisamos julgar. Nós não precisamos julgar o nosso comportamento, é só aprender. Não precisamos julgar, é só aprender aquilo que
Jesus passa para nós. Meus irmãos, agradeço a paciência e a tolerância de vocês. Com certeza, somos mais devedores, com certeza, do que vocês. Porque temos esse dever que muitas das vezes nos chama a atenção, com todas as nossas dificuldades. Mas gostaria de somar com todos vocês, segurado nas mãos, para seguirmos esta caminhada. Que Deus nos ampare agora e sempre, são os nossos desejos finais. Obrigado.